Boa tarde novamente, gente, né? Um iniciozinho de noite. Como eu falei para vocês, né, no vídeo de apresentação, eu vou estar explicando, né, agora para vocês a apostila que eu disponibilizei na semana passada para que vocês possam dar uma lida. Como eu já expliquei, né, também, a nossa matéria que vai ser trabalhada comigo nesse módulo vai ser teoria de enfermagem, né? E para a gente poder dar início, né, à questão da teoria de enfermagem, a gente precisa conhecer um pouquinho, né, sobre a origem, né, da enfermagem, né? E entender que na verdade, tudo começou antes mesmo da enfermagem se tornar uma profissão. E sim somente, né, com relação à questão das realizações de cuidado, né? Esses cuidados, né, gente, era iniciado, né, desde a pré-história, onde, né, acreditava-se que os cuidados deveriam ser feitos somente por questões de sobrevivência, né? Esses cuidados eram feitos por mulheres, né, e somente era feito, né, quando esse indivíduo estava ferido, quando ele precisava, né, de algum cuidado, de alguma necessidade que viesse prejudicar a vida dele, né? E diferente do que acontece hoje em dia, que a gente evita, né, a gente previne, né, com alguns cuidados, né? Então, na pré-história, né, então nesse primeiro momento, né, o cuidado era feito, né, pelas mulheres e somente, né, por questões de sobrevivência. Somente algum tempo depois, né, que essa visão relacionada à questão do cuidado por sobrevivência começou-se a mudar. O cuidado ainda continuava sendo feito por mulheres, né? Mas, diferente do que acontecia, não era mais somente por questões de sobrevivência, e sim pelo contrário, pelo nascimento, pela assistência ao parto, que é o que a gente conhece como famosas parteiras, né? Então, essa assistência, esse cuidado continua sendo feito por mulheres, né? Para mulheres, né? Vai estar relacionado ao momento do nascimento. Mas a partir do momento em que se percebe-se que, com relação à questão do conhecimento, né, ser um diferencial, né, uma pessoa que tinha o conhecimento de cuidar, né, era uma pessoa diferenciada, a gente percebe-se que o homem, né, ele vem criar um olhar diferencial sobre esse cuidado. Então, o que era feito desde a pré-história somente por mulheres, né, inicialmente por questões de sobrevivência e depois por causa das questões, né, do nascimento, os homens eles vão tentar, né, se intervir, se interpor, né, nessa prestação de cuidados, onde, né, começa-se a mostrar que quem sabia, né, cuidar tinha um diferencial, né, e é onde acontece com relação, né, ao surgimento, né, das pessoas, né, que tinham esse diferencial, né? Normalmente, quando a gente vê nas tribos, né, um exemplo de tribos indígenas, a gente tem o cacique, né? Essa pessoa ela tem um diferencial porque ele sabe trabalhar com relação à questão das plantas medicinais, né, de procedimentos de cuidar. Da mesma forma, na antiguidade, a gente tinha, né, os sacerdotes, tinha os anciões, todos esses eles tinham uma posição diferenciada dentro da sociedade, levando-se em consideração que ele tinha um conhecimento, né, com relação a essa parte do cuidar. Então, a gente vai ver, né, que a partir do momento em que se percebeu que cuidar, né, que saber fazer procedimentos poderia trazer status, né, para a vida
né, socioeconômica, o homem, né, tentou, né, fazer com que esse cuidado também fosse sob a sua responsabilidade. E aí, nesse caso, a mulher ficou somente centrada, né, na realização do parto, né, que seria a assistência a uma outra mulher durante o período de parto, e com relação a todos os outros tipos de cuidados existentes, ficou sobre responsabilidade, né, dos homens. E aí a gente vai ver, né, que antes também ainda da enfermagem se tornar, né, uma profissão, a gente viu que alguns países eles eram um pouco diferenciados com relação à questão, né, de conhecimento nessa prestação de serviço do cuidado. E aí eu coloquei 3 exemplos aqui na apostila para vocês, né, que seria o Egito, né, a China e a Grécia, né, onde a gente vai ver o seguinte: a gente vai ver que o Egito ele vai ter um destaque, né, porque ele considerava, né, que as receitas médicas, além, né, do próprio cuidado, né, da própria prescrição, estaria relacionado com a questão das fórmulas religiosas, né? Precisaria-se, né, para o indivíduo ser curado, além da questão, né, de realização do próprio cuidado, que a questão religiosa estaria, né, completamente relacionado à melhora do indivíduo. Além disso, a gente vai ver que esse indivíduo, né, esses indivíduos, né, egípcios, eles praticavam a questão do hipnotismo, e além disso, né, havia-se já naquele momento ambulatórios especializados, né, onde fazia, né, a questão da hospitalidade e os auxílios, né, para aqueles que estavam desamparados.